Olá, eu sou Alexandre Sunaga, coautor do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Desde 2015 tem me chamado muita atenção as metodologias ativas de aprendizagem, ou seja, aquelas que colocam o aluno como protagonista e como centro de todo o processo educacional. Uma dessas metodologias é a gamificação. Será que o ensino híbrido tem alguma relação com a gamificação? É o que nós vamos ver hoje. Michael Horn e Heather Staker, neste livro chamado Blended, eles têm uma definição a respeito do que seria o ensino híbrido. Ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo. Na verdade, tem 3 partes essa definição, essa é a primeira. Veja que é importante que o ensino online esteja dentro do modelo. E esse ensino online deve dar ao estudante alguma capacidade de controle sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo. O professor pode, por exemplo, colocar um vídeo para que o aluno assista e a partir desse vídeo fazer alguma coisa. Por exemplo, responder algumas perguntas, fazer uma síntese, elaborar alguma coisa fundamentada naqueles conhecimentos que foram vistos no vídeo. A segunda parte dessa definição é que o estudante aprende, pelo menos em parte, em um local físico, supervisionado, longe de casa. Essa parte de supervisionado, ou seja, o professor tem que estar junto, professor ou algum assistente, para que ele possa resolver as dúvidas, dar seguimento ao conteúdo. E, finalmente, as modalidades ao longo do caminho de aprendizagem de cada estudante em um curso ou matéria estão conectadas para fornecer uma experiência de aprendizagem integrada. Ou seja, o que o estudante vê em casa é essencial para o que ele vai fazer em sala de aula, caso seja, por exemplo, uma sala de aula invertida. Quais são os modelos de ensino híbrido? Basicamente são 4 modelos, na verdade. Os modelos de rotação, o flex, à la carte e o virtual enriquecido. Os modelos de rotação, eles se dividem em estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e a rotação individual. Para entender um pouco melhor esses modelos, vamos acessar o site blendedlearning.org. Nesse site existem algumas imagens que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor cada um desses modelos. O de rotação por estações. Como eu sou professor de matemática, eu gosto de dar o exemplo de soma de frações com denominadores diferentes. Para que o aluno domine bem esse assunto, ele precisa saber o que é MMC, o que são frações equivalentes, o que são números primos. Veja então que cada uma dessas estações podem abordar um desses assuntos. É importante que a gente tenha em mente também que nenhuma das estações deve ser dependente uma da outra, tá bom? Por quê? Porque a gente divide a turma em grupos e aí cada grupo vai rotacionando. Então, é importante que você tenha a liberdade de ir em qualquer uma dessas estações, primeiro. O laboratório rotacional, você divide a turma em 2 grupos somente. Então, um grupo vai fazer uma atividade no laboratório e outro grupo vai ter uma aula com você em classe. E depois metade do tempo você divide, você inverte. Qual que é a vantagem desse modelo? Você trabalha só com metade da turma, Você tem, então, maior possibilidade de personalização do seu ensino. Na rotação individual, é importante que você tenha bastante controle do processo de aprendizagem e das facilidades, das dificuldades de cada um dos seus alunos. E aí você vai organizar o seu roteiro de aprendizagem individualmente. Você pode, por exemplo, organizar 5 estações de trabalho na sua sala de aula. Porém, nem todos os alunos vão passear por todas as estações. Por quê? Porque um dos alunos já dominou essa parte, outro aluno precisa passar por aqui de novo. Por quê? Porque ele está com dificuldade nesse ponto. Então veja que isso é uma personalização bem grande, Você está
atribuindo atividades para cada um dos seus alunos, de modo que eles atinjam o seu potencial maior, certo? A sala de aula invertida, né? Você tem uma atividade em casa e depois em sala de aula você realiza uma atividade referente àquilo que o aluno viu em casa. Uma das coisas que o pessoal tem esquecido bastante é avaliar a atividade de casa também. Então você pode, por exemplo, fazer um formulário online através de um formulário do Google Forms ou do Microsoft Forms. E aí você pode, por exemplo, pedir uma pesquisa, pedir para eles assistirem um vídeo, realizar um jogo. Só que eles precisam dar um feedback para você online, de modo que quando você estiver em casa, você observa o desenvolvimento de cada um dos seus alunos e aí prepare a sua aula presencial de acordo com esse rendimento dos alunos em casa. Muitos alunos, né, quando você for implementar isso daí nas primeiras vezes, muitos alunos não vão assistir o vídeo, não vão realizar suas atividades em casa, mas não desanime, tá? Você prepara também uma atividade em classe para aqueles alunos que não viram o vídeo, não realizaram a pesquisa em casa, ou seja, não fizeram nada. Aí, com o tempo, eles vão se adaptando a esse esquema de realmente fazer a atividade, porque senão em classe eu vou ter que fazê-la de qualquer jeito, sabe? Então, é importante você persistir para que o modelo dê certo. No modelo Flex, os alunos realizam as atividades numa escola, por exemplo. Nessa escola existe um laboratório de informática onde os estudos e os caminhos de aprendizagem estão sendo organizados. À medida que eles têm dúvidas, eles podem sair e perguntar para os professores. Ou às vezes os professores também marcam atividades em grupos, atividades, né, de produção. Então, veja que o ensino ele é feito online, porém as atividades e a resolução de problemas, as dúvidas são feitas, né, presencialmente, tudo no ambiente escolar. Então pode ter um laboratório, atividades colaborativas, uma área social. No modelo à la carte, existem as aulas normais, né, as aulas tradicionais numa escola normal, porém existem também algumas disciplinas que são oferecidas estritamente online. Ou seja, o aluno pega as disciplinas online que ele quiser. Ele pode fazer uma disciplina de programação, pode fazer uma disciplina de espanhol, tudo isso online, enquanto as aulas tradicionais estão sendo realizadas. E o último modelo é o modelo virtual enriquecido. Nesse modelo, todas as aulas são dadas online, porém existem sim as atividades presenciais. O que seriam as atividades presenciais? Seriam atividades em grupo, atividades de resolução de problemas, atividades de projetos, tudo que necessite a presença do aluno. Porém, as aulas teóricas, os exercícios, as avaliações são feitas online. Esse é o chamado, né, modelo virtual enriquecido, porque as aulas são feitas online. E a gamificação? O que seria? Qual a relação da gamificação com o ensino híbrido? A gamificação é a utilização de mecanismos e sistemáticas de jogos para a resolução de problemas e para a motivação e o engajamento de determinado público. Para você entender um pouquinho melhor, eu chamei um amigo que também foi o autor desse livro, que é o Ailton Camargo. O Ailton Camargo, ele ganhou o prêmio Educador Nota 10 da Victor Civita em 2012. E ele é professor também no mesmo colégio que eu dou aula, no Colégio Objetivo de Sorocaba. Vamos ver o que ele fez? Olá a todos, eu sou o professor Ailton e eu realizei um projeto sobre Idade Média, sobre o feudalismo, com os alunos do 7º ano da minha escola, utilizando Minecraft. Nesse projeto eu utilizei a dinâmica de sala de aula invertida, né, do ensino híbrido, e também o processo de gamificação. O objetivo do projeto é que eles entendessem como era a dinâmica social e econômica do período medieval, em especial os feudos medievais, né, como funcionava, a estrutura, as instalações, as relações sociais que existiam ali, né, relacionando tudo isso com o período medieval que nós estávamos estudando.
Para isso, os alunos tiveram que desenvolver uma pesquisa em casa, né, utilizando aí a sala de aula invertida, portanto. Nessa pesquisa eles teriam que estudar como eram os feudos, como era a vida das pessoas, como eram feitas, como era feita a subsistência desse povo, né? E na aula seguinte eles teriam que construir, reproduzir esse mundo medieval, né, do feudo, utilizando Minecraft. Então os alunos foram separados em grupos, cada aluno ficou em um computador e cada um tinha uma tarefa. Então um aluno teria que fazer a colheita, né, as plantações, outro aluno, dois alunos o castelo, um aluno a igreja, as casas dos servos, enfim, toda a estrutura de um feudo medieval baseado na pesquisa que eles desenvolveram, né? E justamente é isso que eu estava cobrando que os alunos pensassem, né? Eles trouxeram imagens de feudos reais, né, que eles encontraram nos livros e na internet, e aí eles montaram em 2 aulas um feudo. Posteriormente, dando sequência a esse processo de gamificação, os feudos entraram em disputa entre si, nós fizemos um conflito, né? O Minecraft permite isso, para decidir quem seria o rei de todos os feudos, né? Entre os senhores feudais ali, quem seria o rei. Tá bem? Então, nesse projeto eu utilizei a sala de aula invertida, e também o processo de gamificação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Para entendermos melhor o que o professor Ailton propôs, nós vamos utilizar a octanálise, que foi criado pelo Yu-Kai Cho. Ele escreveu um livro chamado Gamification. A octanálise são 8 pontos, né, para você desenvolver um jogo, uma gamificação interessante para os seus alunos. O primeiro deles é ter um significado épico e vocação. A vocação tem a ver com o que o seu aluno gosta, né? E o significado épico é que tem que ser algo grandioso, ele vai fazer parte de uma grande missão. O segundo é o desenvolvimento e realização. A partir que ele vai desenvolvendo essa missão, ele vai se sentindo realizado. Então, por exemplo, o professor Ailton, ele queria estudar a respeito dos feudos, a composição de um feudo. Então ele pediu para os alunos estudarem em casa, né, fazer uma aula invertida e voltar e desenvolver, começar a usar o jogo Minecraft, que ele é um jogo online, onde os alunos podem, né, estar todos eles num ambiente só. Então ele construiu um ambiente bem plano, vocês devem conhecer o Minecraft, bem plano, e a partir desse ambiente plano, ele dividiu a sala em vários grupos, e cada grupo deveria construir o seu próprio feudo. E a partir dessa construção, eles foram se desenvolvendo, foram crescendo. Um fez a igreja, um fez a plantação, um fez o castelo, um fez a vila. Então ele vai se desenvolvendo e vai se realizando também. O 3 é empoderamento da criatividade. Os alunos eles poderiam criar do jeito que eles queriam as igrejas. Se você visse, né, as igrejas como ficaram bonitas, as plantações, as florestas, os castelos incríveis que eles fizeram, isso é empoderamento da criatividade. Isso faz parte dos alunos, né? A partir do momento que eles criam algo, aquilo algo transforma eles mesmos. Então, isso é propriedade do aluno, é um conhecimento que ele adquiriu e que fez parte dele. Influência social e relacionamento. Vejam que aquilo lá, ele estava, né, junto com os outros colegas, ele estava sendo reconhecido pelos outros colegas porque um podia visitar o feudo do outro. Então ele tem uma influência social. Como você foi criativo, como você fez isso, que legal. E foram aprendendo uns com os outros. Escassez e impaciência, né? Vejam que existiu ali um tempo limite para eles terminarem aquele trabalho. E depois naquele trabalho, no final daquele trabalho, eles teriam que lutar entre si para o posto de ser, né, por exemplo, o chefe, né, o senhor feudal de toda aquela região. Então existe uma escassez e essa impaciência para você terminar logo, né, aquele jogo, aquele trabalho. Imprevisibilidade e curiosidade. Ninguém sabia, né, quem que ia ganhar. Eles estavam lá bolando as estratégias depois de luta, porque eles tinham que fazer um castelo,
quanto maior o castelo, quanto mais fortificado for, né, ser melhor. Então, no final, eles teriam que lutar. Então, você vai saber o que vai acontecer, né? E 8, perda e evasão. Ou seja, eles não queriam perder o posto de ser o melhor, né? O melhor, né? Como é que é? O melhor senhor feudal. Ou querer perder aquela disputa final. Veja que a gente consegue observar esses 8 pontos no trabalho do Ailton. Que ele ao invés dele ficar dando aula, uma aula, às vezes, ele pode ser um ótimo expositor, ele pode dar a melhor aula do mundo, ele mesmo explanando. Porém, vai ser uma aula tradicional, onde ele é o centro, né, do processo. Enquanto que nesse caso, veja que os alunos foram o centro do processo. Os alunos buscaram as informações, os alunos construíram, os alunos aprenderam sozinhos. O professor estava ali simplesmente tutoriando toda aquela atividade. Então a dica final que eu queria dar para vocês é que vocês precisam conhecer bem os seus alunos, conhecer do que eles gostam, né? Tentar se envolver com quais são as coisas que os fazem felizes, os que fazem realizados, e tentar pegar esses ganchos e envolver dentro de uma atividade que você possa usar as características de um jogo, né? Não precisa ser um jogo com pontos, um jogo... Veja que não tinha ponto ali na gamificação do professor Ailton, não tinha pontuação. Não precisa ter badges, ou seja, você ter medalhas, mas é importante que você tenha esses 8 elementos, né, para engajamento dos seus alunos. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha contribuído para a sua formação também. E eu espero que vocês também possam compartilhar comigo as coisas que vocês têm feito. Se vocês gostaram, se não gostaram, se estão aplicando, se têm outra visão, por favor, compartilhe comigo. Vocês podem encontrar meu contato ali no meu site, alexandrosunaga.com.br. Pode encontrar também outros textos e tutoriais a respeito de outros assuntos, tá bom? De metodologias ativas, claro. Até mais!